Bom dia, nono ano! Tudo bom, meus amores? Queridos, vamos lá. Na aula de hoje, nesse retorno, todos descansados, vamos falar de um tema leve, sabe? De um tema que diz sobre cultura, cada um faz, tem um entendimento de que é isso, do que é cultura. Vamos nos aprofundar um pouquinho sobre isso. Cultura, afinal, o que é? Cultura é tudo aquilo que demonstra a capacidade de um povo de representar a sua maneira de ser. É uma das informações aí sobre o que é cultura, tá bom? A cultura, ela serve para nós percebermos o quão importante é preservarmos as nossas tradições. Além de preservar, nós temos que entender as nossas tradições e não deixar isso de lado, não nos aprofundarmos na cultura de outro país. Nós, deste momento humano, nós temos a globalização e é muito comum nós temos muitas informações de todas as partes do mundo, né? Principalmente dos países desenvolvidos. O que fez esses países serem tão desenvolvidos? O que? O acesso à cultura. Por quê? Porque a cultura, ela faz pensar, ela faz analisar, ela não aceita simplesmente não como resposta. Ela indaga. Por quê? Por que é assim? Por que eu sou tão patriota? Por que eu defendo tanto o meu país? Por quê? Porque este país tem história e ele entende a história e ele sempre revê essa história para não esquecer, tá? Porque as tradições são muito importantes para o ser humano, né? Vocês estão estudando isso desde o comecinho do ano, né? A tal palavra ancestralidade. Então a cultura, ela faz parte inerente da sua ancestralidade. Só tem história quem preserva a sua história. Se você não sabe nem o que aconteceu, qual a história da sua família, de onde ela veio, como que você vai ter algum sentimento patriótico pelo seu país, se você não conhece nem a história da sua família. Então é isso que a cultura traz. Ela mostra de forma clara a nossa cultura e às vezes nós damos risada, porque só dá risada aquele que não conhece, aquele que não entende. Quem não conhece, não entende, acha graça, mas não tem graça. É às vezes uma forma de defesa. Eu não conheço, não sei nada sobre isso, vou dar risada aqui para se tornar aquilo não tão qualificado, como se não fosse interessante. Sim, é interessante, porque é o seu país. Na hora que você tem conhecimento da história do seu país, você começa a cuidar dele. E quando você cuida dele, você não aceita qualquer coisa, certo? Estamos vivendo um tempo que, se nós tivéssemos mais conhecimento, nós não aceitaríamos tantas coisas que estamos vendo hoje e que volta a se repetir sempre. Por quê? Porque não conhecemos, não temos o hábito de entender, de saber quem é, o que faz, o que quer fazer e cobrar aquilo que é feito. Mas a arte, ela faz esse caminho. Ela entende o passado, ela entende como é que chegou no momento atual, o que é preciso ser modificado para termos um outro futuro. Neste momento tão grande
teve um referendo sobre a arte, né, aqui no Brasil. Uma manifestação artística que está sendo divulgada nos meios de comunicação, onde os artistas englobam vários tipos de cobrança, certo? Então, porque eu sempre falei isso para vocês, o artista sempre dá aquele start ali, aquele momento de mudança, né? Vamos voltar diferentes disso tudo, vamos voltar com outra forma de ver e pensar e analisar, certo? Então, este momento é muito importante falarmos sobre cultura, porque é este conhecimento, sabe, do nosso país, da nossa potencialidade, da nossa cultura, que vemos às vezes cenas que nós não entendemos. Mas por quê? Porque é culturalmente imposto à nossa população a falta de cultura. Cultura é conhecimento, conhecimento geral de tudo que está aí, tanto na parte artística, quanto na parte histórica, quanto na parte política. A arte está presente nesses momentos, certo? Então, temos aqui, lá na nossa apostila, a arte moderna, que veio resgatar o quê? A brasilidade. Então, esses artistas, eles vieram com esse propósito de retratar o que o povo brasileiro fazia. O que é inerente deste povo à agricultura? Olha a agricultura aí no momento, um único segmento da nossa pátria que está segurando, né, toda a parte política, todo mundo aí com tanto alimento, com tanta riqueza. Então, os modernistas já representavam isso, né? Na Semana de Arte Moderna, veio lá os grandes artistas, né? Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, cada um no seu segmento, representando a brasilidade, né? Representando o que é nosso povo, nossa gente. Temos aqui a obra da Tarsila do Amaral, Abapuru. Vamos ver o significado de Abapuru, aquele que come carne humana. É isso, esse movimento chama-se movimento antropofágico da arte, aquele movimento que ele quer devorar, ele quer no sentido figurativo, é claro, devorar este olhar. Quem é essa pessoa sentada nessa planície, representada com uma mão tão grande, um pé tão grande, um sol intenso? Somos um país tropical, né? O sertão tem a seca, olha aqui o cacto representando isso, as nossas planícies, o Brasil é cheio disso. E temos aqui a nossa gente, mão e pé de gente trabalhadora. Então está evidenciando este movimento, né? A brasilidade, torna a repetir. Então, queridos, na aula de hoje nós pensamos um pouco e refletimos o que é cultura. Então pensem na cultura como algo exploratório, aquilo que observa e que não aceita apenas um não como resposta. A cultura é transformadora, ok? Então, um beijo para vocês, ótimo retorno de aulas, até mais!